Paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Como você está? Tudo bem, meus irmãos? Mais uma vez aqui, trazendo você mais uma experiência com a Palavra de Deus, mais uma tocação de informações. E aqui o assunto, basicamente, ele sempre vai ser sobre a unicidade de Deus, né? É um assunto que mais me toca, e a divindade do Senhor Jesus, ela é algo que me fascina. Então, saber que um Deus que criou o cosmos, o universo, ele se reduziu a uma forma humana, ele se aniquilou a si mesmo. Ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Por quê? Porque ele era o próprio Deus, então ele não estava usurpando ninguém. Ele não usurpou ser igual a Deus, porque ele era o próprio Deus. E hoje nós vamos falar especificamente sobre temas. Nós traçamos alguns temas e falamos desse tema. O grande problema de conversar que eu percebo com algum irmão trinitariano é que, basicamente, 90% das vezes que eu me dirigi a um irmão trinitariano, como estão perdendo argumento, ou eles fogem disso aqui, né, fogem da Bíblia, ou eles simplesmente começam a interpelar você, né, com outros temas para confundir a linha do raciocínio. Então, essa questão de discutir sobre a unicidade, eu já desanimei, porque tem que ter propósito. Se a pessoa realmente está sentindo a chama do Espírito Santo guiando pela verdade, ele tem dúvidas autênticas, né, legítimas, e querem tirar, amém. Mas tem gente que só quer debater para massagear o seu ego intelectual. Então, essa não é a minha intenção. A minha intenção é que pelo menos uma pessoa sequer veja esse vídeo, e que, se essa pessoa chegar ao entendimento das Escrituras Sagradas através da minha pessoa, já será gratificante demais para mim. Então, o intuito desse vídeo não é ganhar likes e seguidores, embora, se você quiser fazer isso para ajudar, você tem toda a liberdade, e eu serei muito grato e com certeza apreciarei muito essa atitude sua. Mas hoje em dia, irmãos, até para fazer isso, um simples clique, não vou dar essa moral, né, é o que o pessoal fala. Mas a gente não está aqui para isso. A meta, como eu falei, se vier é lucro, mas se o Espírito Santo tocar em uma pessoa, essa é a meta. E eu quero agora passar para você sobre quem é o Espírito Santo. A Bíblia, ela fala de um Espírito. E quem é o Espírito Santo? Eu vou começar a falar sobre uma passagem, né, de João, capítulo 16. E vou ser um pouco, talvez, para alguns cansativos, mas esses cansativos geralmente nem... Esses que acham cansativo, geralmente são os que nem chegam até aqui, né? Então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? João capítulo 16 diz assim: Tenho-vos dito isto, essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso um tributo a Deus. A princípio, aqui nós vemos já de cara o Senhor Jesus falando que vai chegar a hora em que os apóstolos seriam expulsos das sinagogas. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Um grupo de discípulos, mas 12 apóstolos, saíram pelo mundo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo era o Deus do Velho Testamento que desceu na terra para salvar o seu povo. E logo a retaliação veio quando esse grupo de discípulos, quando esse grupo de apóstolos, esses 12 apóstolos, na verdade, começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da glória, como Paulo se referiu a ele, e que, se soubesse quem seria, não crucificariam o Senhor da glória. E Pedro fala que a esse Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a gente vê ali um quadro se formando em Atos dos Apóstolos, cada dia mais se afunilando, e os apóstolos ficam cada vez mais pressionados, cada vez mais perseguidos, e até que culminaram, como vocês sabem, na morte deles, na sua maioria como mártires, por pregar o Evangelho. Uma certa ocasião, esses mesmos apóstolos, no livro de Atos, são chamados de herégicos, são chamados de seita dos nazarenos, os seguidores da seita dos nazarenos. Então, se você, ao receber essa palavra, não se assuste se começar a te perseguirem ideologicamente. Por enquanto, nós vivemos num país democrático e permite você pregar e expressar sua fé. Então, por enquanto, a perseguição, ela é intelectual, né? Ela é no âmbito moral. Tentam denegrir o unicista, tentam dizer que o unicista é herético, que não está na Bíblia. Eu quero que você preste bem atenção na fala do vídeo que eu vou colocar aqui, do próprio pastor Silas Malafaia. Antes de enveredarmos pelo texto aqui, preste atenção no que o pastor Silas Malafaia fala nesse momento. A Bíblia não afirma, certo?
A Bíblia não tem essa afirmação. Então, eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Aí tem um princípio mínimo teológico da ciência da interpretação da Bíblia. Tem outro texto? Não tem. São Paulo está falando de algo exclusivo e peculiar daquela igreja. Porque para ser doutrina para a igreja tem que ter vários textos. Mesmo se aplica aos livros de Levíticos, por exemplo. Aí no Antigo Testamento você só pode aplicar o Antigo Testamento naquilo que é repetido no Novo. Então você não pode. Quando você tem as cartas do apóstolo Paulo ou a Bíblia no Novo Testamento, para você ter algo que você... Você viu o que o pastor Silas Malafaia disse para essa jovem nesse podcast? Que o texto tem que ser embasado nas escrituras. O que a Bíblia não afirma, a gente não pode afirmar também. E se é uma coisa que a Bíblia não afirma, é a doutrina da Trindade. Não existe palavra nenhuma dizendo Santíssima Trindade ou Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não ouve em nenhum momento de Gênesis e Apocalipse, em nenhum canto desse livro, a expressão Trindade ou Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. Ou Deus Filho, ou os três na mesma sentença, você não vê e nunca verá, porque não existe. E Jesus ele começa aqui, no seu ministério, a falar sobre o Consolador, o Paracletos, que ele enviaria o Paracletos. E quando você percebe que, no livro de João 16, que já lemos, no capítulo 4, e depois você vai vamos entrar já no assunto aqui pelo 6 melhor, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza enche o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Preste bem atenção nesse texto, irmãos, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vô-lo enviarei. Então aqui, existem dois detalhes aqui nesse versículo. Primeiro, que precisava dele ir para que o outro viesse. Nunca os dois juntos. Porque Cristo não mencionou que dependia dele subir para que o outro voltasse. Subiu. E outro detalhe também, era uma condição. Se um não sobe, o outro não desce. A outra condição também é que Cristo disse que ele enviaria o Espírito Santo. Segure essa informação e vamos continuar. Outro versículo que diz assim: e quando vier, porém, o Espírito da verdade, versículo 13, tá? De João 16, ele vos guiará sobre toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 16 do capítulo 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então ele estava dizendo aqui, olha, eu vou sair desse momento, eu vou ser crucificado, vou ao Calvário, vou ser assunto ao céu, mas eu vou voltar. Um pouco vocês vão me ver, daqui a pouquinho vocês vão me ver de novo, daqui a pouco eu vou sair, vou me ausentar, mas mais breve vocês vão me ter o tempo todo. Então aqui você está vendo que Jesus está falando que ele iria, mas que ele voltaria. Né? Ele voltaria. E não está falando aqui da segunda vinda do Senhor Jesus. Né? Agora, amados, nós lemos lá no capítulo de João 16, verso 7, que quem enviaria o Espírito Santo era o próprio Jesus. Okay? Ele teria que ir e ele enviaria o Espírito. O livro de Gálatas, abre aí na sua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo 4. Vamos aqui ver aqui. Livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6. Preste atenção nesse detalhe aqui, que é interessante. E por vós sois filhos. Perdão, eu estou aqui baralhando as letras fixiocas aqui. E porque vós sois filhos, melhor dizendo, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de quem? O Espírito Santo. É ele, mas não está dizendo aqui está dando nome ao Espírito Santo, ok? Esse texto dá o nome do Espírito Santo. Continue. O Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. O Espírito do seu Filho. Aqui a Bíblia já apresenta quem é o próprio Espírito Santo. Nós acreditamos, somos
acreditamos que somos unicista, que Jesus Cristo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E são manifestações de um mesmo Deus, ok? Então vamos aqui ler em outra tradução. É a nova versão internacional, Gálatas 4, verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês que clama Abba Pai. Muda um pouco aí a ordem das palavras, mas o mesmo sentido. Então aqui já está dizendo que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus que Deus enviou. Agora, lá, note que ele falou também no versículo 7 do capítulo 16 de João que quem enviaria? Era ele. E quem está enviando aqui? Segundo a ideia da Trindade, a primeira pessoa que está enviando. Ou seja, Jesus Cristo lá se coloca como a primeira pessoa, que ele enviaria o Espírito Santo. E aqui está dizendo claramente quem enviou o Espírito Santo. Na verdade, irmãos, não existe algo de personas na divindade, um dirigindo o outro, um enviando o outro, você vai, depois eu vou, se outro for, outro não vem, eu vou enviar, mas quem vai enviar sou eu, não é você. Não existe isso. Está se falando de ofícios, de funções, de manifestações diferentes, não de seres diferentes. É um único Deus. Essa ideia de triuno Deus, um Deus composto, foi forjada pelos homens. Constantino, amparando, que era o imperador, no ano de 323, na década do terceiro século, e dando respaldo aos teólogos dele, Tertuliano, Platino, e por aí vai, esses doidos aí da história. Então, para finalizar, nós vamos também fazer uma comparação. Existem outros versículos que eu gostaria de falar, mas eu não vou me estender para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, mas existe um outro tema que eu quero falar, que é sobre o versículo 16, né? O versículo 16 nos fala que o Espírito Santo guiaria eles, os apóstolos. E no livro de Atos, capítulo 16, verso 7, diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito, agora está falando o nome do Espírito Santo. Em Gálatas indicou quem é, e aqui está diretamente dizendo o nome do Espírito Santo. Mas o Espírito de Jesus o permitiu. Você tem o direito de contestar, você tem o direito até de fazer uma doutrina, inventar uma religião, né? O Brasil te dá direito a isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você quer contestar e dizer que esse Espírito não é o Espírito de Jesus, eu quero dizer para você, com toda certeza, que você está confrontando as Escrituras Sagradas. E que você pode dizer assim, que essa aqui não é mais a sua regra de prática e fé. E que aqui também não é mais a palavra de Deus para você. Porque olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, meu querido, o Espírito Santo, na verdade, é uma outra manifestação do Senhor Jesus. E isso eu não estou lendo em livros lá da teologia do seminário A, B, C, D, não. Eu estou lendo na Bíblia. E há quem nos acusa, como foi falado aí do pastor Sérgio Malafaia, que nós temos que ser respaldados pela Bíblia, né? Há quem nos acusa que nós não somos respaldados pela Bíblia. E eu te dei versículos. Eu sustentei a minha ideia te trazendo versículos dentro das Escrituras. Deus te abençoe rica e abundantemente, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, tá bom? Obrigado se você chegou até aqui. Pode deixar um like e eu agradeço a sua atenção. Deus abençoe em nome de Jesus.